da aula de Sim. hoje? Sim. Na verdade, esse aqui é o arquivo da última aula, né? Eu quero ir lá para o fim, que a gente conversou um pouco sobre análise de dados, deu um foco um pouco maior no Power BI, né, que é uma das ferramentas de análise de dados, né, com aquele conceito qual, turma? O conceito que eles chamam, né, traduzindo para o português, de autoatendimento, ou seja, são ferramentas mais focadas para usuários das áreas administrativas, das áreas de negócio, né? Não é uma ferramenta que a área de TI trabalhe com ela. Então, normalmente, qual que é o papel da área de TI nestas ferramentas tipo Power BI? Disponibilizar licença para vocês, tá? Nas empresas. O Power BI Desktop, como eu mostrei, é uma versão gratuita. Agora, aquela parte que a gente faz na nuvem, que eu mostrei para vocês, é uma versão paga. Então, normalmente, o papel da área de TI é contratar o serviço, definir qual que é a necessidade, né? Quem pode usar, quem não pode usar, porque, deixa eu ver aqui, custo Power BI. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Pronto, está aqui, ó. A versão desktop, que é aquela versão gratuita que eu mostrei para vocês, é só para o computador. Aí costuma ter duas versões aqui. A versão Pro, que é uma versão já avançada para empresas, e uma versão super avançada que algumas poucas empresas usam, que é a versão Premium, né? A versão Pro, por mês, custa R$ 64,00, tá? Então, normalmente, as empresas contratam e fazem um pacote assim, vou contratar, quais são as áreas que vão usar isso? A área de vendas precisa de 3 licenças, 3 acessos, a área de compras 4, a área de marketing 10, né? E aí a empresa faz, esse é o preço tabela que eles falam, né? O que acontece? As empresas costumam, quando contratam na Microsoft, costumam fazer um pacote. Contrata o Office, contrata a licença do Teams, contrata o Outlook. Muita empresa tem pacotes com muitas licenças da Microsoft. Então, ela, na verdade, aí ela negocia o preço, ela baixa o preço conforme o uso e o volume das coisas e a fidelidade do cliente. Então, esse é o preço que a gente chama tabela, né, que é o preço por mês, por usuário, que as empresas costumam pagar, preço cheio. Aí ela dá desconto, né? O Premium tem alguns recursos a mais, de inteligência artificial mais avançado e tudo mais, mas a maioria das empresas usa o Pro, tá? O Premium é pouca gente que usa. E aí ele tem duas versões, tem uma versão aqui absurdamente cara, que é de 31.000, que na verdade aí não é por usuário. Ele contrata uma capacidade gigante lá na nuvem e distribui ela para os usuários da empresa. Isso é uma empresa muito grande que usa, tá? Então aí ela não fica presa a uma licença por usuário. Mas o normal é essa de R$ 64,00 por mês, no caso da Microsoft. Tá bom? Só por curiosidade. Voltando aqui, então, né? Foi o que a gente conversou, os links, o material, né? Falamos um pouquinho sobre Data Storytelling bem rapidinho. Deixei um link para vocês, tá? Falei um pouco sobre insight de dados, que, na verdade, o que é insight de dados? Eu até mostrei rapidamente na aula anterior. Naquela versão Pro, lá na nuvem, é quando você abre os dados e tem uma opção aqui do lado, obter insights rápidos. Aí ele começa a analisar e ele procurar algumas tendências nos dados. Então, é um algoritmo de inteligência artificial mais sofisticado, que só a licença Pro e a licença Premium que faz isso. Os outros produtos das outras empresas também têm algo semelhante nas versões pagas deles, tá bom? O que eu queria concluir? Eu mostrei rapidamente esse tipo de gráfico, né? Que, aliás, é um gráfico do tipo dispersão, que é um gráfico onde eu falei que a gente analisa, ou o pessoal chama, né, popularmente, gráfico de bolinhas, quando é uma dispersão com bolinha, né? Isso é importante em análise de dados, turma. Vocês têm sempre uma noção dos principais tipos de gráfico. Gráfico de barras, gráfico de linha. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho, senão eu vou deixar um material adicional aqui, tá? Então, o gráfico tipo de expressão que é esse, como eu falei, ele serve para quê? Quando você quer medir duas coisas de uma mesma empresa, né? Ou de alguma coisa, perdão. Aqui, nesse gráfico aqui, eu peço desculpa que está em inglês, ele só publica em inglês. Na horizontal, eles medem no caso aqui, uma medição de ferramentas de analítico, tá bom? Quais são as ferramentas na horizontal mais avançadas e na vertical quais as mais usadas, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Qlik. O Qlik é uma ferramenta que muita empresa usa. Na horizontal, se a gente olhar da esquerda para a direita, ele está numa posição entre as primeiras. Se a gente olhar, tem pouca bolinha na frente do Qlik. Basicamente, tem a Microsoft e tem essa ThoughtSpot que nem tem aqui no Brasil, tá? Porque esse gráfico é mundial. E um pouquinho aqui o Sisense, né?
Então, o QLIC, na horizontal, ele está bem posicionado. Isso quer dizer o quê? Que a nível tecnológico, é uma das ferramentas, segundo a análise dessa empresa, que é uma empresa de avaliação de tecnologias, o Gartner, é um dos softwares mais avançados tecnologicamente. E na vertical, eu meço o quê? Quanto que o mercado está usando, quais são os softwares mais usados, né? Então, nesse quesito, o QLIC também está aqui praticamente em quarto lugar. Em primeiro, no mais usado também é a Microsoft, em segundo é o Salesforce, em terceiro é o Google, olhando só de baixo para cima, na vertical, né? E o QLIC está em quarto. Então, o QLIC é uma ferramenta muito bem usada. Então, esse é um gráfico, né, no mundo de estatística, no mundo de gráficos, que você permite plotar numa única bola, posicionar aquele player em duas situações, né? em dois posicionamentos. Tá? E para que serve isso? Então, por exemplo, a Microsoft, neste momento, quando foi feito esse estudo, que era março de 22, já faz um ano, não saiu ainda a versão de 2023, a Microsoft estava em primeiro, ou seja, ela era mais usada, vertical, e também, tecnologicamente, a mais avançada, que está na direita. Isso muda ao longo do tempo, as empresas evoluem, esse posicionamento, esse ranqueamento vai mudando. Né? E, em segundo, é a ferramenta Tableau, que hoje pertence a uma empresa maior, comprou ela, uma empresa chamada Salesforce. Turma, alguém aqui conhece, já usou, escutou falar da Salesforce, que é o nome da empresa mãe, que é dona do Tableau? Alguém já escutou falar o que é essa empresa? Eu já ouvi falar, professor, mas eu nunca mexi, não. O meu irmão trabalha com essa ferramenta, Salesforce, mas eu nunca mexi, mas eu conheço, já ouvi falar. Já ouviu falar? Mais alguém já ouviu falar dela? Ela é uma ferramenta global, a Salesforce, focada em quê? Em relacionamento com o cliente. Então, CRM, marketing, controle de vendas, toda essa parte que envolve relacionamento com o cliente, ela é considerada uma das principais plataformas de CRM, vendas, marketing. É uma empresa muito... o que é esse software? É um aplicativo muito complexo, onde ele engloba várias funcionalidades lá dentro. Então, ele tem funcionalidades, deixa eu ver se ele fala fácil aqui, eles mudam a página toda hora, né? Deixa eu ver se tem um resumo. O que é o Salesforce, para que serve? O Salesforce é uma empresa de software que foca na solução de gerenciamento e relacionamento com o cliente. Então, o foco dele é CRM. O que é CRM, essa sigla? São softwares focados em Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente. Então, o que é o relacionamento com o cliente? Tudo que envolve o contato com ele. Então, vamos pensar assim, no começo de uma empresa, é o desenvolvimento de ofertas ou produtos. Eu ainda não estou falando do cliente em si, estou falando dos produtos ou ofertas ou serviços de uma empresa. Então, você pode controlar esse ciclo de desenvolvimento e tudo mais no Salesforce. Aí você tem todas as campanhas de marketing, de publicidade para divulgar. Você pode controlar todas elas no Salesforce. Aí tem a etapa de vendas, que é a venda realmente, propriamente dita. Você também controla ela através do Salesforce. É por isso que é chamado um pacote integrado. Ele contempla várias funcionalidades lá dentro. E depois tem a parte de pós-venda, que o pessoal fala a parte de suporte, de atendimento ao cliente, pós-venda. Né? Então, tudo que não é atividade interna de operação da empresa, dá para fazer com essa ferramenta. Só existe ela? Não, existem várias no mercado, tem esse papel. Mas ela é considerada hoje uma das principais, é considerada até a principal que as grandes empresas usam. Né? Existem cursos próprios para as pessoas aprenderem das áreas do negócio, principalmente quem é de marketing, quem é de vendas, a usar essa ferramenta. Porque ele faz um curso, eu sei usar Salesforce. Então, o que acontece? Uma empresa que tem essa plataforma falou, opa, esse cara aqui já conhece a ferramenta, é mais fácil do que eu treinar ele do zero. Então, ela é uma ferramenta muito focada, esse é o objetivo dessa ferramenta, tá bom? E o que acontece? O Tableau, ele era uma empresa de análise de dados, equivalente ao Power BI. Ele desenvolve uma empresa de software, de ferramentas analíticas. A Salesforce, vendo que ela também tem que entrar nesse mercado, o que ela fez? Ela comprou o Tableau, então hoje ela é dona dele como de outros softwares. Ela é dona, por isso que aparece Salesforce, entre parênteses, Tableau, tá? Então, aqui, ela hoje, muita empresa usa essa ferramenta também para análise de dados, tá? Depois do Power BI. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Perdão. Como que funciona o Tableau? Deixa eu avançar mais um. O Tableau, assim como o Power BI,
ele tem uma versão gratuita também. Para que eles fazem isso? Para as pessoas aprenderem a usar. No caso do Tableau, o nome que eles dão para isso é Tableau Public. Public de público, é o nome que eles dão, tá bom? Então, é algo parecido com o conceito da Microsoft. Em que sentido? Ele tem uma versão do produto para desktop, para computador. É a versão que eles chamam desktop da ferramenta, equivalente ao Power BI Desktop. Então, você pode baixar essa ferramenta de graça e instalar no teu computador. E você pode usar ela. Assim como o Power BI, esta aqui um pouco mais, ela, depois que a Salesforce comprou, antes da Salesforce comprar, a versão desktop permitia fazer bastante coisa. Depois que a Salesforce comprou, ela tirou algumas funcionalidades da versão gratuita e só na versão paga. Para quê? Para incentivar as empresas a comprarem tudo, só que isso é ruim, eu acho. Porque você acaba não tendo tanto contato com tudo que pode. Mas, ainda assim, você pode fazer isso. Então, eu deixo aqui o link para vocês. Quem quiser depois dar uma estudada, olhar. Aqui é o lugar... turma, no fim da aula, eu vou pedir um favor. Se alguém pudesse me passar, se não se importar, né? Passar o WhatsApp para mim, eu mudei um pouco o arquivo da aula anterior. Eu anexei um link a mais aqui, tá? Só uma pequena mudança, mas eu queria mandar esse link para esse arquivo atualizado para vocês, com esses links certinho, tá? Então, no fim, se alguém puder passar o WhatsApp, eu anexo os PDFs e mando a aula por WhatsApp, que acho que é mais rápido, tá? Então, aqui é como baixar a versão desktop. Então, o que acontece, por exemplo? Está aqui, assim como eu tenho no meu computador o Power BI Desktop, que é gratuito instalado, eu tenho a versão gratuita do Tableau também instalada. Então, eu carregando ele aqui, só para vocês verem a carinha dele. É uma versão para computadores. Assim como o Power BI, infelizmente, não tem versão para Linux, tá? O Tableau também restringe. O Tableau tem versão para Windows e tem versão para Mac, mas ele não tem versão para Linux também, tá bom? Então, o que acontece? Quando você entra nele, é uma ferramenta desktop. Ele permite importar alguns tipos de arquivos. Se vocês forem lembrar rapidamente, quando eu passei do Power BI, vocês vão lembrar que lá tinha muitas opções de arquivo. Eu posso me conectar a banco de dados, posso me conectar a links, web e tudo mais. Se você for olhar aqui o Power BI ou o Tableau, vocês vão ver muito menos opções. Mas por quê? Esta é a versão gratuita. Essa é uma das limitações que eles fizeram que eu achei ruim. Eles têm capacidade também. Obrigado, André. Obrigado. Eu jogo para vocês no final, eu vou jogar alguns arquivos para vocês. Esse é o arquivo da aula 1, e eu vou passar algumas outras coisinhas também, tá? Então, eu vou deixar alguns materiais para vocês que não estão lá, porque demora um pouco para eles postarem. Eu passo para vocês, aí eu jogo para o pessoal postar lá também, mas aí você já tem aí, tá? Então, o que eles fizeram? Na versão gratuita, eles limitaram a quantidade, o tipo de arquivos que você pode importar. Tem poucas opções, mas ainda assim dá para brincar com ele. Então, por exemplo, dá para importar um Excel, dá para arquivar um arquivo texto, mas, por exemplo, já um link web, que eu fiz no Power BI, na versão gratuita eles bloquearam. Uma opção deles. Então, por exemplo, só para eu ver uma carinha, eu vou importar aquele mesmo arquivo de 65 mil linhas, que era de dados lá de venda de uma empresa, né? Eu vou importar ele aqui. Então, eu estou importando ele agora na ferramenta chamada Tableau, tá? Então, ele está carregando os registros. Pronto, ele acabou de carregar os dados para mim. Ele carregou aqui. Então, o formato, claro, é um outro aplicativo, ele tem uma carinha um pouco diferente. Mas, no fundo, ele está falando aqui, olha, eu trouxe aqui um arquivo chamado análise de vendas. Aqui ele chama de planilha, eu trouxe uma planilha. Aí eu quero criar um relatório, que nem eu criava lá no Power BI. Ele chama aqui, perdão, eu cliquei aqui 2 vezes, é a tela de relatórios dele. É equivalente ao do Power BI. Vocês vão ver que, no fundo, são semelhantes, tá? Tem suas diferenças, mas são semelhantes. Então, no Power BI, se vocês lembrarem, ele ficava do lado direito dos dados. Aqui ele trouxe do lado esquerdo. Aqui é aquela planilha que ele importou, e aqui é cada coluna da planilha. Data, linha de produtos, país do revendedor. Ele trouxe para cá os dados, as colunas daquela tabela de dados que eu trouxe. Vamos imaginar, vou fazer alguma coisa parecida com o que a gente fez da outra vez, tá? Eu quero analisar, por exemplo, linha de produtos, eu quero colocar ele como coluna, e as linhas eu quero a receita, vamos pôr o lucro bruto, por exemplo. Pronto, ele me monta um gráfico,
por linha de produtos e lucro bruto aqui. Ah, eu não quero esse gráfico, eu quero um gráfico na horizontal. Bom, está um gráfico na horizontal. Ah, eu quero um gráfico ordenado, eu ordeno. Então, ele permite que eu estruture aqui os dados que eu quero e eu vou construindo os gráficos aqui. Então, construir um gráfico aqui, eu quero mais um outro gráfico construir. Ah, eu quero o tipo de revendedor e qual foi a quantidade que esse tipo de revendedor vendeu. Ah, eu quero um gráfico um pouco diferente, eu quero um gráfico de pizza, isso daqui. Ele fez um gráfico de pizza meio estranho, não ficou muito bom. Vamos trazer de novo, deixa eu tirar os produtos aqui. Vamos pôr aqui o tipo de revendedor, de novo, e a quantidade vendida, pronto. Ó, ele fez um gráfico de dispersão para mim. Ele colocou, na verdade, aqui, na verdade, perdão, não é de dispersão como um item só, ele colocou aqui o tipo a linha de produtos, o que eu coloquei é o tipo de revendedor, se é armazém, se é loja do quê, e quanto que cada um vendeu em quantidade. Ele colocou as bolinhas aqui por tamanho. Não é gráfico de dispersão, que na verdade é uma informação que é básica. Ele só colocou por bolinha porque eu escolhi bolinha. Aí o que acontece? Ele tem vários tipos, deixa eu só tirar essa barra daqui. Se eu criar aqui mais um outro gráfico, ele permite criar vários tipos de gráfico. Você pode escolher os gráficos que você quer pôr aqui, tá? Ele tem o que também, o recurso? Eu vou muito rápido, quem quiser depois mexer, eu vou deixar os links para estudar essa ferramenta também, tá? Ele permite então, você criar relatórios, ele permite agrupar isso em painéis, tá? Só que aí o que acontece? Assim como o Power BI, para você agrupar ele em painéis, você tem que jogar ele na nuvem do Tableau. E aí o que acontece? Aí você tem que ter um usuário criado, ele tem até um usuário gratuito, mas você precisa cadastrar ele lá, tudo mais, demora um pouquinho, tá? E ele permite criar o que também? Aqui. Ele permite criar histórias de dados. O que é uma história de dados? O storytelling. Imagina que eu criei um gráfico aqui, criei outro gráfico aqui, não criei o gráfico aqui, vamos criar um terceiro gráfico só para brincar um pouco. Vamos colocar aqui data e receita. Receita por data, tá bom? Ele montou aqui um gráfico de linha, tá? Um gráfico de linhas a receita, tá? Ele montou um gráfico bem simples aqui, linhas. Então, eu tenho um gráfico de linha de produtos e lucro bruto, um gráfico de canal de venda e quanto ele vendeu, a quantidade, e um terceiro gráfico de receita ao longo do tempo. Tá bom? Então, eu criei 3 gráficos. Eu quero montar uma história, eu quero explicar isso aqui na história, tá aqui. Eu quero explicar essa história para a minha empresa. Então, eu tenho aqui o gráfico 1, o gráfico 2 e o gráfico 3. Ele permite o quê, então? Você adicionar como se fosse um PowerPoint, já direto nele. Páginas. Aqui é página 1. Eu quero pôr este gráfico e eu quero adicionar um comentário nele aqui. Eu posso ir lá, perdão, que com a ferramenta me atrapalha um pouco. Eu posso vir aqui e colocar ele nessa primeira página. Adiciono uma outra e eu coloco outro gráfico. E eu adiciono uma outra página e coloco outro gráfico. E no meio do caminho, você pode adicionar nessas páginas em branco textos, comentários, ou no próprio gráfico que você adicionou, você pode pôr textos, comentários, e ele, no fim, gera uma apresentação automática, ou em vídeo, ou em formato PDF, e você pode exportar para o PowerPoint. Então, na verdade, você vai montando uma história dentro da própria ferramenta. Eu quero publicar isso na nuvem e as pessoas vão vendo lá. Então, ele permite adicionar vários recursos aqui. Você pode formatar o layout, como você vai fazer, e montar um storytelling, um story de dados, usando a própria ferramenta de analítico. Então, essa é uma outra ferramenta, se vocês forem ver, ela tem certa semelhança com o Power BI, na versão desktop. Quando você leva ela para a nuvem, lá na nuvem ele também tem, no site deles, tem versões com inteligência artificial, com algumas coisas bem sofisticadas também, tá? Então, esta é a ferramenta Tableau, que é a segunda ferramenta de análise de dados mais usada hoje no mercado, tá bom? Vou fechar ela aqui. E eu estou deixando para vocês lá o quê?
o link como fazer o download da ferramenta, para quem quiser brincar com ela. E este link, ele é um conjunto de videozinhos, tá bom? Ela complicou um pouco agora, ela complicou não, a Salesforce, que ela fica pedindo para você fazer um cadastro em algumas coisas que você vai assistir de vídeo. O cadastro é colocar teu nome, teu e-mail e uma senha. Ela não pede cartão de crédito, não vai te pedir nada, só fazer um cadastro com o usuário lá. Então, para alguns recursos, você vai ter que fazer um cadastro gratuito. Então, esse conjunto de videozinhos que eles têm aqui, já mudaram. Tá aqui. Ele tem... Aqui, não, perdão, falei besteira aqui. Esta página minha, eu dou duas opções para vocês. Eu misturei, peço desculpa. Aqui é a versão para a versão desktop do computador. Você faz o download dela e instala no seu computador. Você pode testar algumas coisas da ferramenta na nuvem de forma gratuita. Então, eu deixo aqui a opção para quem quer fazer na nuvem. Só que eu recomendo a versão desktop, que ela permite mais coisas. Mas tem a versão na nuvem. Então, esse link que eu cliquei aqui, na verdade, é para você se cadastrar e, Tableau Public. Acesse o Tableau Public. Entrava a língua, turma. E aí você entra aqui e você se registra, não paga nada. E você pode usar também na nuvem com alguns recursos que ela permite também. Então, tudo que envolve a parte public, ela quer dizer o quê? É uma versão gratuita para você aprender. Então, você tem a opção desktop e alguns recursos na nuvem. Então, isso que eu estou deixando aqui nessa página, que é a parte 1, acesso à versão gratuita. Você pode fazer desktop ou você pode fazer na nuvem. Recomendo desktop, tá bom? Você pode também criar a parte na nuvem para olhar como é. Aí, o que eu deixo aqui? Alguns roteiros de autoestudo para quem quiser conhecer a ferramenta. Então, aí que tem os videozinhos, você tem que ter aquele cadastro que eu falei lá atrás, que apareceu lá. Ela gosta de explicar muito por vídeo. Ela não gosta muito de texto, tá bom? Eles têm uma cultura de usar vídeos, tá? Então, se você vier aqui, vídeos de treinamento rápidos sobre a ferramenta. Aí, o que eu estou deixando aqui na página de vocês? Porque é um pouco confuso. Qual que eu faço? Você tem que ir na categoria Creator. E aí, na categoria Creator, você vai na opção Primeiros Passos. Por que isso? O Creator é a ferramenta para criar análises. É uma função que você tem lá. O Explorer já é um trabalho mais sofisticado de dados lá na nuvem, para pessoas para você colaborar com as pessoas. Então, depois que você já sabe criar um relatório, criar um dashboard, fazer análises, a função Explorer é para você compartilhar na nuvem. E eles têm uma função Viewer. O que é a função Viewer? Ou visualização. É para quem só visualiza relatório, para quem não constrói relatório. Então, as palavras, os perfis têm esse significado. Creator, cria. Explorer, compartilha. Visualizador, só quem acessa. E administrador é o cara técnico que tem acesso a ter acesso à nuvem, cadastrar as pessoas e tudo mais. É o administrador do ambiente, tá bom? O Creator, se você assistir esses vídeos, primeiros passos, tem 9 vídeos aqui. Primeiro vídeo, introdução. O que é o Tableau? Para que ele serve? Como funciona? Tableau em cloud. Por que está na nuvem e tudo mais? Etapa seguinte, como que eu trago dados para dentro dele? Ou seja, por exemplo, aquele Excel que eu acabei de trazer, como que faz? Você pode ver que é tudo vídeo curtinho, tá? Área de trabalho. O que é a área de trabalho? Como que você trabalha na área de trabalho? Aí, o que acontece? Nesse exemplo que ele vai dar aqui, ele vai falar para vocês baixarem um outro Excel que está lá na área deles, não esse Excel que eu usei aqui. Então, aí ele começa a mostrar como montar relatórios de forma rápida. Então, se você assistir esses vídeos, somar tudo aqui, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 20 minutos. 20 minutos de vídeo, e você tendo essa ferramenta, você já brincou com ela. Por isso que é primeiros passos. Está aqui em cima, perdão, turma. Então, em 20 minutos de vídeo, ele te mostra como usar o básico da ferramenta. Você tem um contato com ela. Então, não envolve um estudo tão aprofundado. Claro, é o primeiro contato, mas você já consegue gerar um painel. Você já sai desses vídeos com uma ideia de painel. Aí, o que acontece? Você quer agora começar a sofisticar. Então, aí, ele já tem vídeos sobre como
se preparar com as ferramentas, como coletar dados, como criar mapas. Aí tem vídeos um pouquinho mais de outros assuntos. Mas, resumidamente, o que eu quero falar para vocês? Eu quero olhar, brincar um pouco, ter um primeiro contato com a ferramenta Tableau, para saber o que ela faz. Baixa ela e segue esses videozinhos. Você já consegue ter um primeiro contato, sem precisar perder tanto tempo. Aí tem outros roteiros aqui que eu deixo para quem quer depois, já um pouquinho mais longos, tá bom? E aí você vai navegando pelo site, você vai tendo contato com a ferramenta. Então, o que eu estou fazendo com isso, turma? Eu estou deixando aqui primeiro do Power BI, né, que eu tenho deixado lá alguns para vocês, e eu estou deixando do Tableau. Qual que eu faço, Marcelo? Tem tempo? Vê os dois para conhecer. De repente você fala, poxa, me identifiquei mais com o Power BI, me identifiquei mais com o Tableau. Importante, essas são as duas ferramentas, pelo menos nessa foto de março de 22, mais usadas no mercado. E aqui no Brasil também, tá, turma? Aí a pergunta que eu falei, na frase que eu falei no começo, estava no anterior. Poxa, Marcelo, na minha empresa eu já tenho uma ferramenta, já contratam. Eles contratam o Quelite. O Quelite tem um montão de empresa aqui no Brasil. Então você estuda o Quelite. Se a ferramenta da outra empresa, estuda ela. Você quer conhecer os outros? Conhece, mas aí estuda aquela que a tua empresa usa, que ajuda, que pode te abrir porta lá dentro para você usar ela lá dentro. Então é sempre interessante isso, tá bom? E uma que vem crescendo, tá aqui no gráfico que eu coloco, é a da Google. Se você olhar naquele conceito da esquerda para a direita, são as ferramentas mais avançadas, você vai ver que a da Google ainda está um pouquinho para a esquerda, né? Tem várias bolinhas aqui na direita, ou seja, tem várias ferramentas que nessa análise estavam em 2022 mais avançadas que a Google. Só que se você olhar na vertical, ela já é a terceira mais usada. Você vai falar, poxa, Marcelo, se ela não é tão avançada, por que ela já é a terceira mais usada? É o poder de penetração da Google nas empresas. Muita empresa está trocando a plataforma Office pela plataforma Google. Em vez do Word, está usando o Docs dela, em vez do Excel, o Google Sheets. Eles estão com um poder de força em muita empresa para trocar o Office pelo dela. Tem muita empresa que usa o Google Analytics, que é aquela ferramenta mais famosa de todas, para análise de sites, que não está englobada nessa pesquisa. Em análise de sites de marketing, a Google é líder absoluta. Aqui é para ferramentas analíticas de dados, que eu estou falando, tá, turma? Então, a Google tem uma força muito grande. E o que acontece? Há poucos anos atrás, turma, ela nem aparecia nesse gráfico. Ela não tinha nada. Ela rapidamente apareceu e ela já é terceira em uso. Muito provavelmente, quando sair desse ano, o que os analistas acham, é que ela já vai ter vindo mais para a direita e ter crescido, já incomodando a Salesforce, tá? No quesito de mercado, tá? Então, por isso que eu falo, fiquem atentos com a Google, tá? Porque ela vem crescendo no mercado de ferramenta analítica. Como que funciona a ferramenta da Google? É um pouco diferente. Ela não tem ferramenta desktop. A Google sempre trabalhou com o conceito de tudo na nuvem. Então, ela tem uma ferramenta, ela, na verdade, tem duas ferramentas. Ela tem um nome chamado Data Studio e ela tem o Google Locker. Ela comprou e ela está mesclando as duas numa única plataforma. Então, o que é de forma muito simples, Data Studio? Eu vou pôr aqui o link. Opa, eu não coloquei o link certo. Eu copiei um número aqui. Data Studio. Eu já entrei deixa eu ver. Aqui eu já estou com o meu usuário aberto. Eu coloquei eu coloquei esse link que está na página lá, datastudio.google.com. Se você tem uma conta Gmail, que é o meu caso aqui, eu tenho uma conta Gmail particular, você já entra na ferramenta. Em alguns lugares da ferramenta, ela aparece a palavrinha Data Studio, mas ela está migrando tudo para a palavrinha Locker. Ela vai consolidar tudo nesse nome Locker, como Looker, né, que é de buscador, né, não Locker, é Looker, para buscar dados. Então, ela está juntando as ferramentas, ainda está compondo esses recursos aqui dentro. Tá? Então, o dela é na nuvem. Eu estou com o meu usuário da Google e já entrei nela. Eu vou criar um relatório novo. Ela tem aqui alguns exemplos. Vou criar um relatório em branco.
Aí já vou mostrar algumas, não é limitações, características dela. Google Connectors, ou seja, que tipo de dados você pode trazer para cá? Eu posso trazer dados do Google Analytics. Eu posso trazer dados, importar dados. Lembra das 4 etapas que eu falei lá na aula anterior? Eu posso trazer dados, a etapa 1, importar dados. Eu posso importar dados da planilha Google. Eu posso fazer o upload de arquivos. Que tipo de arquivo? CSV, que é aquele Excel básico, tabulado. E ela tem vários conectores aqui para dados. E ela tem mais 742 tipos de conectores para parceiros. Quem são esses parceiros? Bancos de dados, ferramentas, sistemas na nuvem, sites web. Então, ela tem muitos conectores. Qual é uma característica dela que chama um pouco a atenção? Ela briga, hoje em dia, com a Microsoft pelo domínio de uma ferramenta Office. A Microsoft é que domina, mas ela concorre com a Microsoft. Então, por causa dessa disputa, você não vai achar conector, por incrível que pareça, por Excel. Você não acha aqui como trazer um Excel. Você fala, nossa, Marcelo, como que eu trago um dado Excel? É o mais básico. Você tem que converter ele para uma planilha Google ou converter ele, você pode ter no próprio Excel, tem a opção quando você entra no Excel de salvar ele como CSV. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Excel, aquela própria planilha. Eu posso aqui vir em arquivos e salvar como no formato não Excel, salvar ela no formato CSV. O que é CSV? CSV é um padrão de mercado onde você coloca cada dado numa célula, numa coluna, e divide um com o outro com ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. É um formato tabular de dados de mercado. Tá? Então, você pode salvar em CSV. É como se fosse um Excel simples, é um padrão de mercado. XLS, ou XLSX, é uma estrutura de arquivos que só o Excel entende. CSV, várias plataformas conseguem abrir. O Google Sheets consegue abrir, outras conseguem abrir. Então, o que acontece aqui? Você tem que ter esse trabalho de salvar a planilha, ou em formato planilha Google, se ela for Excel, ou CSV. Para ganhar tempo, eu já deixei salvo aquela planilha que demora um pouco para converter, eu já deixei ela salvo no formato de Google Sheets, ou seja, eu já converti aquela planilha Excel de 65 mil registros para o Excel da Google. E ela já está aqui na nuvem. No meu Google Drive particular, tá? Aí eu clico ela e falo, eu quero adicionar isso no relatório. O que ela está fazendo agora? Ela está pegando aquela planilha, lembrando das 4 etapas da análise de dados, e está trazendo ela para dentro do Looker, né, que é a ferramenta de busca de dados da analítico da Google. Tá? Então, se você for ver, as 3 ferramentas, perdão, trabalham com um conceito parecido. Você importa os dados, limpa os dados se precisar limpar, e depois você monta relatórios. Pronto, eu estou na nuvem lá da Google, eu estou com a minha conta de Gmail particular, vou apagar que ele já gerou um relatório, eu não quero que mostre. Se você for olhar aqui, ela é parecida com as outras. Eu tenho aqui do lado os dados, eu tenho aqui do lado algumas opções e aqui a área de trabalho, a área de trabalho dela. Ela tem um pouco menos de recursos que o Power BI, que o Tableau, mas ela tem recursos também. Então, por exemplo, eu vou pegar de novo aquilo lá. Linha de produtos, eu trago para cá, e eu vou pegar lucro bruto, algo parecido que eu fiz com os outros, né? Você já joga ele na área de trabalho, e ele já monta um pequeno gráfico aqui, ele montou no formato de tabela, deixa eu aumentar um pouco, né? Ele montou com as linhas de produtos e os valores. Ah, eu não gostei desse gráfico. Aí você vem aqui, escolhe um outro gráfico. Ele é um pouco mais minimalista nos tipos de gráfico que ele tem. Mas aí ele permite montar gráficos com os resultados. Então, por exemplo, eu estou montando um gráfico semelhante àquele que eu montei. Eu tenho aqui as linhas de produtos, eu sei que está um pouco pequeno, o pessoal aqui na tela, peço desculpa, e o lucro bruto. Eu quero classificar por lucro bruto. Aí você tem aqui as opções de trabalhar com os dados, né? Classificar, quero que classifica por lucro bruto.
Pronto, ele classificou por lucro bruto. E aí montei um relatório que eu posso compartilhar, eu posso publicar e tudo mais. Eu quero montar um segundo relatório vamos pegar aqui no outro, por tipo de vendedor, por tipo de revendedor. Eu posso incluir eu posso montar em páginas separadas, eu posso colocar aqui uma nova página, adicionar página, ele cria uma outra página, ele cria na vertical as páginas, ou eu posso criar na mesma página, só para não agora ser rápido o que eu estou fazendo. Então, eu coloquei o quê? Aqui eu trouxe as linhas de produto, os tipos de revendedor, por exemplo, e vou trazer a quantidade vendida. Monto o segundo relatório, vamos pôr aqui, eu quero gráfico de pizza. Ele monta um gráfico de pizza com os dados que eu coloquei. Aí, ele também permite você formatar os dados, ele permite você trabalhar com configurações desse gráfico, com o estilo dele. Então, ele permite você fazer várias coisas aqui. Ele tem uma opção fácil de usar, que é interessante, que eu acho, que nos outros também tem, mas é mais difícil, que é você adicionar um controle. O que é um controle? Eu posso colocar diversos tipos de controles sobre o gráfico. Eu quero pôr uma lista suspensa nesse gráfico aqui. Lista suspensa. Ele já cria uma lista suspensa para esse gráfico. Então, se eu publicar esse gráfico para as pessoas da empresa, eu quero selecionar, não quero esse tipo de linha de produto. Eu desclico e clico aqui, ele já processa e ele já tira aquele produto. Eu já filtro ele. Então, ele permite colocar alguns tipos de botões para você gerar um painel interativo, onde as pessoas podem ir clicando nos botões e selecionando o que ela quer ver. Você pode pôr lista suspensa, você pode pôr uma caixinha de entrada para escrever coisa, você pode pôr filtro para a pessoa filtrar, você pode pôr caixa de seleção, controle deslizante. Então, você pode pôr botões de controle, painéis. Para quê? Para que quando você publica um relatório, quem for consultar ele da tua empresa consiga ter autonomia para ficar brincando com ele dentro dele, mas sem alterar os dados. Então, essa é a terceira ferramenta. E aí você publica ela na nuvem, aí você compartilha. Então, por exemplo, aqui no caso, eu posso compartilhar ele. Com quem eu posso compartilhar? Eu posso compartilhar com qualquer pessoa que tenha Gmail ou outro lá, ou posso mandar um link para a pessoa. Aí eu compartilho com ela e eu posso colocar o perfil que essa pessoa vai trabalhar. Ela pode ser perfil de visualizador do relatório, ela pode ser perfil proprietário também. Isso quer dizer o quê? Ela pode alterar aquele relatório ou ela pode apenas consultar o relatório. Então, é uma terceira ferramenta de análise e visualização de dados, uma terceira opção também. Aí, o que acontece nessa terceira opção para você estudar ela? Aí, eu deixei um resumo aqui também. Deixa eu abrir. Da ferramenta chamando Looker, né? Também teste gratuito, que é o que eu estou fazendo para vocês verem. E ele tem aqui a documentação dela. Então, o que é a documentação? Você entra aqui e você começa a entender essa ferramenta também de forma rápida. O que é a ferramenta? Como que eu navego nela? 60 segundos para você ver. Compartilhar conteúdo, e aí vai, né? E aí ele põe casos de uso para você testar. Como que eu trabalho com BI? Ele já começa, aqui já são coisas mais avançadas, casos de uso mais complexos, tá? Mas aqui na documentação é a mesma coisa. Eu quero brincar com essa ferramenta. Como usar o produto, como fazer. Mas o uso básico já permite que você, em meia hora, uma hora, dependendo da ferramenta, você consiga. Agora, a Google entra com um probleminha, turma. Algumas coisas delas ainda estão em inglês, ela ainda está trabalhando para traduzir para o português, tá? Ela está mais atrasadinha nesse sentido, mas está caminhando. Então, o que eu com isso queria concluir da aula anterior, que acho que é o recado principal. Ferramentas analíticas, focadas no usuário. Elas não são para a área de TI. Quais as três principais do mercado? Microsoft, Salesforce, eu não pus aqui, mas eu consideraria a Google. Então, eu recomendaria, quer estudar? Você não usa nenhuma nova empresa, estuda pelo menos uma dessas. Dá uma estudada, vai vendo o que é.
para você conhecer uma ferramenta analítica, tá? Estas ferramentas analíticas, qual a característica dela? Que eu falo para vocês, é que nem bicicleta. Você tem que começar a usar ela basicamente, o básico do básico, aprender a etapa de importar dados, gerar relatórios, gerar análise e ir acostumando. Aí você vai fazendo exercícios mais avançados. Não tem como você pular direto para o nível avançado. E conhecendo. Eu quero conhecer as três. Tem que ter tempo. Tem duas opções. Você faz o básico de cada uma, roteirinho que eu deixei aqui, ou você mergulha fundo numa só. É outra opção. Tá bom, turma? Turma, alguma dúvida sobre esse assunto que era da aula 1, que eu acho que faltou a gente falar disso aqui, acho importante deixar essa explicação para vocês. Tudo bem aqui? Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem, professor. Obrigada aí. Tá bom. Eu vi que vocês postaram números aqui. Posso pedir um favor? Eu vou tomar liberdade. Turma, fica tranquilo, eu não vou... eu quero já copiar, porque às vezes o que acontece, a gente termina a aula aqui, e aí fecha o Zoom. E aí o que acontece quando fecha o Zoom? Aí eu não consigo mais ver o chat de vocês, tá? Então, eu já queria tirar um print aqui, só para eu ter salvo, porque terminando a aula, eu mando os arquivos para vocês aqui, tá bom? E aí, quem não colocou o número aqui, eu vou pedir um favor, depois compartilha com os outros, tá bom? Eu acho que dá para copiar como texto. Eu uso tão pouco o Zoom, eu uso mais o... Pronto, mais fácil. Pronto. Terminou a aula e eu mando para vocês, tá bom, turma? Eu mando um WhatsApp com esses arquivos atualizados. Tá, obrigada, professor. Turma, vamos agora para a aula de hoje. Eu queria conversar alguns assuntos com vocês aqui. Ela não é tão específica de um assunto. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns assuntos que é importante, acho que a gente deixar claro o que é. Né? Turma, vocês escutam falar bastante do termo Big Data, correto? Toda hora vocês escutam Big Data. Muito, né? A ânsia de todo mundo, muitas vezes, é querer aprender Big Data. Bom? Mas o que o mercado pede na prática, hoje em dia, é análise de dados analítica. O Big Data é um passo a mais. Ele é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologias mais sofisticado. Mas é assim, se a empresa ainda não faz análise de dados, ela não pode ir para o Big Data. O Big Data seria a etapa seguinte. Pensa assim, a análise de dados é o ensino fundamental, o Big Data já é o ensino médio e faculdade. Você não consegue ir nele direto. A empresa precisa estar trabalhando bem com a análise para poder ir para o Big Data. Ela não vai direto. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Segundo ponto, que a gente tem observado no mercado, aqui no Brasil, tá? Big Data mesmo, são poucas empresas que estão usando. Primeiro, por causa do que eu falei, é um grau de maturidade. E o segundo fator é Big Data envolve tecnologias mais sofisticadas, mais pesadas. E nem toda empresa tem dinheiro para pagar, ou ela precisa de Big Data. Big Data, vamos dizer assim, é um tiro de canhão. E às vezes você precisa matar uma formiga, uma mosca. Você não vai dar um tiro de canhão a uma mosca. Então, a análise de dados atende desde empresas pequenas até empresas grandes. Big Data atende grande para gigante. Quando ela precisa de Big Data. Perdão, começou a beber um pouquinho de água. Está seco aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o tal do Big Data, né? Que tanto se fala. O pessoal tem... Isso aqui aparece toda hora. E os dados são um novo motor, um novo óleo, um novo petróleo, né? Do mundo, né? O que movimenta as empresas hoje não é mais a força bruta, o petróleo, são os dados, né? E é verdade. Aqui é uma outra característica, né? E, na verdade, dos dados que foram criados nos últimos 10 anos, a gente tem 90% não foi usado. Um montão de coisa vai sendo salva, você acaba não usando. Então, tem textos espalhados por todos os lugares, tem bancos de dados, tem vídeos, estão por aí, estão nos YouTube, estão nos vídeos das empresas, estão nos servidores de arquivos. E ela vai salvando,
e você não usa. Isso vale para nós, turma. Se você pegar tudo que você tem salvo no seu celular, rede social, arquivos, imagens, tudo mais, o que você usa não é tudo aquilo. De tudo que você às vezes vai tirando foto, que você vai olhar depois de verdade, é pouca coisa. Você não vai olhar. Os arquivos que você vai salvando, que eles vão sendo salvos automaticamente no seu celular, muita coisa você não vai usar. Então, o que acontece? As empresas entendem que talvez dentro desses 90% existem coisas que ela precisa se analisar. Não os 90% que são jogados fora ou abandonados, mas que pelo menos mais 10% que ela pudesse analisar daquilo que ela já tem, ou 5%, já trariam um resultado melhor. Né? Aqui um conceito... Turma, vocês já tiveram matéria de banco de dados, correto? Sim. Sim. Tá. O professor explicou para vocês a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados? Sim. Sim. Beleza, então não vou entrar nesse assunto. Então, vocês sabem a diferença, dado organizado, não organizado. O que se mostra hoje? Que mesmo, eu estou falando dentro das empresas, tá? Os sistemas das empresas, que as empresas usam, trabalham muito com o sistema estruturado, com os dados estruturados. Então, é o sistema de venda, o sistema de pagamento, isso é dado estruturado. Só que a empresa possui outros, em média, isso é uma média, tá? 80% de informação que não é estruturada. E-mails, arquivos, redes de conversa internas, PDFs, documentos, até imagens, vídeos. Então, ela tem um montão de outros tipos de informação do tipo não estruturada. O tipo estruturado de dado é aquele que o sistema da empresa controla. Então, como eu falei, é um banco de dados de vendas. Quem usa isso? O sistema de vendas. O banco de dados de estoque. Os e-mails estão por aí. A intranet está por aí, com o conteúdo da empresa. Os servidores de arquivo na nuvem, tem um montão de arquivo lá. E o que acontece? As empresas normalmente não conseguem organizar bem, trabalhar bem com esse tipo de dado. Então, por exemplo, e-mail. Cada um tem seu e-mail e pronto, está lá. Se você quiser fazer algum tipo de vasculhamento de algum motivo, você não consegue. É bem difícil, a nível de empresa. Servidores de arquivos. Cada departamento, cada pessoa vai guardando seus arquivos, e muitas vezes nas empresas você não segue um padrão para isso. Então, cada área da empresa vai criando suas pastinhas nos servidores ou na nuvem e vai salvando. Se você precisa fazer uma busca mais inteligente lá dentro, na área de vendas, eu preciso procurar dentro, imagina uma empresa de seguro, precisa guardar o laudo de vistorias, de seguro de carro, vou pegar só carro. Todo carro tem uma vistoria, toda vistoria gera um laudo, o laudo é gravado num arquivo, por exemplo, um PDF. E você vai guardando todos eles lá. Imagina que você precisasse buscar laudos, identificar os laudos onde teve mais quebra por conta de espelho que quebra, ou vidro que quebra, ou tipo de roubo. Isso está guardado só no PDF. Como que você faz? É mais complicado. Existem ferramentas para isso, só que um volume de dados muito grande. Laudo de paciente médico no hospital, notas fiscais que estão só digitalizadas em alguns lugares, dados de prontuário de funcionário, e assim vai, né? Então, existem dados que não necessariamente estão no sistema transacional. Eles podem estar em outros formatos. Então, o que acontece? Para que veio o Big Data? Ele veio para turbinar a análise de dados. Ele veio para turbinar aquelas 4 etapas que a gente conversou. Identificação e coleta, para limpeza dos dados, para reorganização dos dados quando necessário e para análise deles. Então, ele faz as mesmas 4 etapas. Só que o Big Data turbina isso. Ele turbina de que maneira? Deixa eu ver se eu já coloquei. Isso é um conceito importante do Big Data. Os 5 Vs do Big Data. Vocês já chegaram a ver isso, dos 5 Vs do Big Data? Só para eu saber se eu não estou sendo redundante. Alguém já viu isso nas aulas ou não? Não, eu não vi. Tá bom. Não, eu também não lembro não, professor, eu acho que não. Tá bom. Então, vamos lá. O que são os 5 Vs do Big Data? Quando você precisa de algumas destas capacidades aí, que estão escritas para eu falar, pode ser que você precise de Big Data. Então, vamos pensar um exemplo. Quando você precisa de muita velocidade,
que eu digo de velocidade? Eu vou usar daqui para frente um cliente que a gente tem que usa Big Data, o Carrefour. O Carrefour, a rede de hipermercados Carrefour aqui no Brasil, usa Big Data. Por que ele usa Big Data? Ele precisa fazer análise de dados dos produtos dele nas lojas. Aquela análise de dados que eu conversei agora, tá? Ele precisa analisar os produtos que ele tem em estoque nas lojas versus as vendas que ocorrem para tomar decisão de qual preço ele vai pôr cada dia em cada loja, em cada hipermercado. Então, imagina assim, ele precisa puxar quanto ele tem de estoque de produtos nas lojas, quanto está vendendo em cada hipermercado, para ele tomar decisão qual preço ele vai pôr. Turma, no mundo de varejo, se você errar o preço, você está morto. Se você pôr um preço muito alto, você nem vende. Se você pôr um preço muito barato, você tem um prejuízo. No mundo de varejo, a margem de lucro dos produtos, principalmente hipermercado, vou falar supermercado, tá tudo bem. A margem de, por mais que a gente vá nos mercados vender, nossa, como as coisas estão caras, não sei o quê, a margem de lucro deles não é alta, porque tem uma competição muito feroz. Então, você acertar quanto eu vou pôr de margem de lucro em cada produto é essencial. Nesse produto aqui eu vou pôr 5%, nesse eu vou pôr 3%. Naquele lá eu vou pôr 20%, porque o cara compra no pacote. O cara vai no mercado e não vai comprar só esse produto depois, então eu ponho 20%. Eu tinha uma jogada dele colocar margem pequena e margem grande, e com isso ele tem um lucro que sustente o mercado. O que acontece nesse fator? Você tem produtos nos estoques que têm prazo de validade. Então, conforme o prazo, você tem que começar a diminuir a tua margem de lucro e desovar aquele produto, antes que ele vença. Os hipermercados, que no Carrefour, têm um poder de compra tão grande que ele consegue devolver certos produtos, mas não são todos. Mas aí ele perdeu, ficou lá no estoque dele, ficou parado. Então, ele decidiu o preço, é essencial. Imagina assim, ele tem hipermercado espalhado pelo Brasil todo. Cada hipermercado, fora aqueles produtos que estão nas prateleiras, ele tem mais produtos nos estoques. E eles têm produtos nos centros de distribuição. Ele tem uma quantidade imensa de produtos. E ele tem vendas variadas. Ele não vende igual o mesmo tipo de produto em cada hipermercado e nas épocas do ano. Então, vamos pegar um produto como exemplo. Vamos pegar Coca-Cola 2 litros zero. Um produto muito específico, Coca-Cola 2 litros zero. Quanto ele vai pôr de margem de lucro hoje nesse produto? Estou falando dia de hoje, dia de amanhã. E quanto ele vai pôr de margem de lucro em cada hipermercado? Ele não põe necessariamente o mesmo preço em cada um. Ele muda o preço. Então, o que acontece? Para ele analisar isso, usando uma ferramenta analítica que não pode... A pessoa que vai fazer essa análise ficaria maluca. Ela teria que puxar todos os produtos de todos os hipermercados e os preços e calcular a margem de lucro um a um. Quando está pronta a tabela, já acabou o dia. Então, ele precisa de velocidade. Ele tem que ficar trazendo os estoques a cada 15 minutos, 20 minutos para o sistema. Ele atualiza quanto tem cada um. Ele vai atualizando as vendas a cada 20 minutos, meia hora, quanto está ocorrendo. Então, ele precisa de velocidade. Então, um dos Vs, ele precisa de velocidade. Vamos ver outros Vs que ele tem. Volume, o último. Ele tem um volume imenso. São muitos dados. Tem um volume muito grande. Então, além de velocidade, ele tem volume. Além de volume, ele tem o segundo item lá, o verdinho lá embaixo. Ele tem uma variedade de produtos. Então, ele tem uma massa de dados com muita variedade, muitos produtos, em vários supermercados, e ele tem um volume astronômico. E ele precisa de velocidade. Não dá para ficar 3, 4, 5 dias analisando. A resposta tem que vir muito rápido. Então, desses 5 Vs, 3 Vs atendem, são necessidades do Carrefour. Então, às vezes, por causa de um V desses, justifica um Big Data numa empresa. Eu tenho uma variedade muito grande de produtos. Eu tenho um volume para analisar. No caso do Carrefour, ele tem pelo menos 3 Vs. Ele tem, no mínimo, 3. Os outros 2, valor e veracidade, são meio coadjuvantes. Mas esses 3 primeiros que eu falei são mais importantes, mais notórios, para dimensionar se uma empresa precisa ou não.
Então, o que acontece? Ele tem isso tudo. Você pode falar, poxa, mas às vezes o mercado menor também tem essa necessidade. Aí vem o problema que eu falei. A empresa precisa ter a necessidade e ela tem que ter dinheiro para pagar essa tecnologia. Então, o que acontece às vezes com o mercado menor? Mas que tenha, por exemplo, eu tenho aqui onde eu moro, em São Paulo, tem uma rede de mercados regional, aqui, que atende a parte de São Paulo que eu moro, supermercados Yamaú. Tem 4, 5 unidades aqui na região leste, que eu moro em São Paulo, Sudeste, pronto. Ele também queria essa necessidade em menor escala, mas queria. Mas aí ele talvez não tenha o poder de dinheiro para poder contratar uma ferramenta dessa, elas são caras. Tá? Então, o cara sim tem necessidade e ele tem dinheiro que justifica. Então, isso é o conceito de 5 vezes para o Big Data. Tá? Então, onde que isso é aplicado hoje? Que tipo de empresa que usa Big Data? Serviços financeiros. O que eu estou falando de serviços financeiros? Bancos. Bancos usam. Vocês, às vezes, veem propagandas do Itaú, até falando, não, nós somos uma empresa de dados, no processo de dados, e analisa o perfil dos clientes, critérios, tudo mais. Então, os serviços financeiros, às vezes, precisam disso, grandes bancos, grandes seguradoras. Por quê? Ela precisa ficar analisando, vocês já escutaram a palavrinha análise de crédito, correto? Esse termo vocês já escutaram no mercado, é análise de crédito, correto? É um termo muito usado. O que é análise de crédito? Eu defino quanto eu vou dar de crédito para uma pessoa. Uma pessoa me pede um cartão de crédito que aumenta o limite. Tem que fazer uma análise se ela pode pagar. O banco trabalha com essas análises para definir o risco de ele tomar um calote. O seguro, quando vai fazer o seguro de uma pessoa, ele avalia vários fatores para ver qual o risco de acontecer algo. Imagina um seguro de automóvel. Você já deve ter escutado falar que normalmente mulher tem seguro mais barato que homem. Por quê? Estatisticamente, mulher provoca menos acidentes. Que pessoa jovem normalmente tem um seguro mais caro, mais alto que uma pessoa mais madura, porque o jovem às vezes é um pouco mais arrojado e tudo mais. Porque regiões da mesma São Paulo são mais perigosas, então o seguro é mais caro. Que modelos de carro e tal são várias variáveis que você tem que analisar. Então, serviço financeiro, seguro, justifica Big Data, que é muita coisa. Transporte. Transporte são as grandes transportadoras. Ela tem um conjunto assim, onde está o produto? Não é só onde está o caminhão, tá? Aquele produto. A saúde é citada aqui, mas ainda está no começo, tá? O mundo de telecomunicações, as grandes empresas de telecomunicações usam também para analisar os dados dos clientes, tá bom? Varejo, como eu falei, o Carrefour usa, né? Mídia digital. Grandes empresas de marketing digital estão começando a usar para tomar decisões do que fazer, tá? Análise rápida de dados. Quando eu falo mídia digital, turma, eu falo, inclusive, quem usa os dados de mídia para poder fazer análise rápida. Vou dar um exemplo para vocês que já acontece há algum tempo. E é uma ferramenta analítica com poder de Big Data. Transmissão de futebol na Rede Globo. Para algumas transmissões, eles ficam coletando nas redes sociais, principalmente transmissões mais caras, tá? De jogos mais importantes. Vamos pegar um jogo da seleção brasileira. Eles colocam uma ferramenta que fica coletando os dados das redes sociais e vendo o que está sendo dito na rede social sobre o jogo em tempo real. Tempo real, assim, com um delay de alguns minutos. E esses dados vão sendo processados e vai gerando uma console bem simples para quem está transmitindo o jogo. Vamos imaginar o Galvão Bueno. E fica aparecendo para ele, mas para ele bem resumido, o que está sendo dito na rede social. Então, por exemplo, ele está lá transmitindo o jogo e está falando do Neymar. E, de repente, vai mostrando na telinha lá, olha, as redes sociais estão falando mal do Neymar nesse jogo agora, neste jogo. Começa a aparecer lá. Ele começa a direcionar o discurso porque a rede está falando, porque é uma mídia. A mídia vai falar, ele não vai falar muitas vezes o que ele acha, ele vai falar o que a mídia está falando para atender o público. Então, isso é um Big Data. Por que é um Big Data? Porque eu preciso analisar um volume razoável de mensagens, não é grande, mas um volume razoável, numa velocidade muito grande. Tem que ficar lendo as mensagens do Facebook, procurando tudo que tem o jogo do Brasil, tudo que tem a palavrinha Neymar, e se essa frase que está lá, ela é positiva ou negativa. Então, as ferramentas analíticas permitem fazer, que até a gente não teve tempo de comentar,
uma análise de texto chamada análise de sensibilidade. O que é uma análise de sensibilidade? Ela procura ver se aquela frase, aquele parágrafo é positivo ou negativo ou não. Como que ela faz isso? Ela faz uma análise sintática das frases morfológicas e procura ver se a frase é agressiva, negativa ou positiva. E ela dá um ranking, que vai de 1 a -1, passando pelo 0. Então aquela frase lá é 0,5 positivo. Então, é uma frase, pela interpretação da ferramenta, positiva. Tem algo bom falando. É uma frase -1 negativa, está vermelha. Uma frase agressiva. Ela procura palavras, contextos e faz análise de texto. As ferramentas analíticas fazem isso também, tá, turma? Então, o que acontece? Quando você faz isso, você consegue gerar, de forma resumida, um resultado. As empresas, hoje em dia, estão fazendo isso direto, as grandes analistas. Tá? Onde faz isso? Num grande evento, discussões mais pesadas, a política usa isso, para saber o que está sendo dito. Então, para isso, você precisa ter velocidade. Então, você precisa ter algumas ferramentas que agilizem. Então, eles precisam usar alguns recursos de Big Data para fazer uma análise muito rápida. Né? Então, são algumas áreas que justificam você ter Big Data, tá bom? Turma, deixa eu explicar esse diagrama. Ele é um pouquinho mais complexo, mas, no fundo, quando eu explicar, vocês vão ver que é o mesmo diagrama da primeira aula. Deixa eu pegar a primeira. Este diagrama aqui, recapitulando ele. As 4 grandes etapas de análise de dados. Você identificar os dados, coletar eles, fazer algum tratamento, armazenar eles e a cereja do bolo, que é analisar e apresentar eles. Então, lembrando, no Power BI, eu me conectei a um link web. Depois eu trouxe um Excel. Então, um link web. O Excel era isso. No caso daquele link web, que era da UEFA Champions League, lá eu fiz uma limpezinha básica de dados. Foi essa etapa. Essa terceira etapa, eu falei que no dia a dia, hoje em dia, as ferramentas automatizam isso. Então, Power BI, Tableau, o Google automatiza. E a quarta etapa é aquela que eu fiquei mostrando, gerar análise em cima disso. Então, vamos agora voltar para esse diagrama que eu estava mostrando. Ele, no fundo, são as 4 etapas de novo. Tá? Fontes de dados, o tratamento dos dados, que eles chamam de ingestão de dados. Esse é o termo técnico para trabalhar com os dados. Guardar os dados é guardar em áreas temporárias, onde eu copiei o dado que eu trouxe. Eu peguei aqui os dados de vendas da minha empresa, naquele Excel. Às vezes eu armazeno isso, não fica só no meu Power BI. Eu preciso armazenar para poder ficar fazendo análise no Power BI. Então, aqui é um diagrama com as 4 etapas, só que agora o que tem de diferente em relação àquele primeiro que eu mostrei? Eu estou incrementando ele com alguns termos técnicos de ferramentas que podem potencializar isso. Isso aqui ainda não é necessariamente o Big Data. Isso aqui ainda pode ser uma ferramenta analítica com um pouquinho mais de sofisticação. Então, vamos olhar da esquerda para a direita. Eu pego meus dados lá no dia a dia, no sistema da empresa. Então, eu peguei os dados de vendas, joguei naquele Excel que eu dei exemplo para vocês com 65 mil linhas. Isso é a fonte de dados. Eu estou usando ela tá. Pode ver que aqui eu estou falando de dados estruturados. É um trabalho analítico mais tradicional. Tecnicamente falando, quando eu puxo para uma ferramenta analítica, eu estou jogando numa área de trabalho. Lembra quando eu joguei para o Power BI? Ficou na memória do Power BI, aqueles dados. Tecnicamente falando, eles chamam isso de área de staging, área de armazenamento. Pode ser na memória da ferramenta, ou eu posso, quando necessário, guardar esses dados num banco de dados. Mas não um banco de dados que estava antes, um banco de dados analítico. Então, vocês começam a escutar falar de data warehouse, armazenamento de dados. O que é isso no mundo analítico? É quando você extrai os dados, e, em vez de deixar ele guardado no Excel, que nem estava o meu, com aqueles registros, eu jogo num banco de dados para os analistas trabalharem. Por que você não deixa no Excel e joga no banco de dados na tela? Porque, através do banco de dados, o analista pode trabalhar mais rapidamente. Eu posso deixar no Excel, como estava lá, 65 mil linhas, ou posso jogar no banco de dados. Então, nesta representação mais técnica, eu posso jogar num banco de dados que eles batizam de Data Warehouse. O que é Data Warehouse? Armazém de dados. Data, dados, Warehouse, armazém. O que é isso? É um banco de dados especial? Não.
É um banco de dados que nem você vai estudar. Pode ser um Microsoft SQL, pode ser um Oracle, pode ser um MySQL, mas ele tem uma cópia dos dados que você vai analisar. Ou eu posso guardar ele, como está aqui em inglês, em arquivos. Eu posso deixar ele em um Excel. Então, aquele fluxo que a gente fez com o Power BI na aula, eu peguei um Excel, que se extraído de um banco de dados real de uma empresa, e joguei um arquivinho Excel e analisei. Foi isso que eu fiz. Quando o volume é maior, eles costumam jogar no banco de dados. Mas ainda é um processo analítico. Qual é a diferença quando eu vou para o Big Data? Eu turbino essas etapas. Eu coloco ferramentas para agilizar isso. Então, o que está acontecendo agora? Esse é um diagrama de Big Data. Eu posso trazer dados estruturados, posso trazer dados não estruturados. Então, eu posso, aqui nas fontes de dados, estar lendo, como dei o exemplo do Galvão Bueno na Globo, eu posso estar lendo redes sociais. Eu posso estar lendo elas muito rapidamente. Ler aquelas mensagens e processar isso em questão de minutos. Não adianta eu falar para o Galvão Bueno que estavam falando mal do Neymar depois que acabou o jogo. A Inês é morta. O jogo já acabou. Ele tem que ter essa resposta muito rápido. Então, a leitura da rede social e a vinda para cá tem que ser muito rápida. E o processamento aqui, para aparecer na tela dele o relatório, o dashboard, tem que ser muito rápido. Então, eu preciso automatizar tudo isso para que isso seja muito imediato. Eu crio um conector com uma rede social, existem ferramentas específicas. Ele fica lendo, ele fica jogando num banco de dados aqui, aí fica rodando uma rotina, construindo uma linguagem de programação, analisando o que está falando lá com uma ferramenta analítica e postando isso num relatório. Como aquele relatório já mostrou, um dashboard bem simples, um painel para ele, um dado sucinto para ele. Então, tudo isso está muito bem orquestrado, automatizado, para que funcione de forma rápida, de forma eficiente. Então, é volume de dados. Vamos pegar o exemplo do Carrefour aqui para vocês. Aí não é dado não estruturado, é dado estruturado. Só que num volume muito grande. Ele fica lendo todas as vendas, todos os estoques, ele fica lendo as unidades, vai trazendo para cá esses dados, então é um banco de dados gigantesco. Ele fica processando algoritmos aqui de programação e gerando dados para o Carrefour tomar decisão de preço muito rápido. E vai avisando cada hipermercado que preços ele tem que pôr no outro dia, por exemplo. Então, normalmente, o que acontece no Carrefour? Ele vai processando isso, vai processando, e à medida que vai atualizando os preços, vai avisando as lojas. Então, as lojas, normalmente, ela tem um gerente lá dentro que está recebendo na console qual preço ela tem que pôr. Isso já vai atualizando nos sistemas da empresa, da loja, da unidade. Às vezes, ele nem tem intervenção nisso. Isso vai acontecendo de forma automática. Então, aí é um analítico que ficou em piloto automático. O piloto automático está rodando o tempo todo. Tá? Esse diagrama é um pouquinho mais complicado, mas ele é como o mundo funciona. Hoje em dia, o que acontece? Você tem algumas opções para isso. Uma opção, a empresa comprar as ferramentas, né? Instalar essas ferramentas nos seus computadores, chamados servidores, e ela toma conta disso. Então, ela tem que ter uma ferramenta, um software, que extrai os dados de forma automática e joga no banco de dados dela. Aí ela tem que ter uma outra ferramenta que processa os dados e gera o relatório. É uma opção. Então, ela compra essas ferramentas, ela instala na sua empresa e ela gera. É uma opção. Uma outra opção que existe hoje em dia é você contratar esses serviços, isso como um serviço na nuvem de alguém. O que eu contrato como serviço? Imagine que isso aqui é muito complexo para eu fazer. Na nuvem, nesses provedores de nuvem maiores, eles têm essas ferramentas já pré-instaladas. Então, você contrata e paga pelo uso. Não é barato. Mas você não precisa instalar a ferramenta e configurar ela. Você vai precisar configurar, mas ela está instalada lá na nuvem. E o principal, você tem o poder de processamento na nuvem. Então, o que acontece? Vamos pegar de novo o Carrefour. Esta parte de Big Data, uma boa parte disso, ele processa na Google. Ele usa o processamento da Google de Big Data.
A Google tem essas ferramentas para extrair os dados do sistema de Carrefour. Ela tem espaço em grandes bancos de dados lá. E aí ela junto com o Carrefour, claro, programa como gerar as visualizações para o Carrefour. Então, ela usa parte dessa tecnologia, ele contrata da Google, ele usa. Então, o que é esse diagrama aqui que eu estou mostrando para vocês? É um diagrama de Big Data, não da Google, estou mostrando da Microsoft. Então, o que representam essas caixinhas aqui? Isso aqui representam funcionalidades que estão em parte dela na Microsoft e que ela processa para a empresa. Então, vamos imaginar assim, as 4 etapas. A primeira etapa aqui são os sistemas da empresa, dela. Então, o que são os sistemas da empresa? É representado aqui em inglês. Os sistemas de dados estruturados dela. Então, por exemplo, vamos pegar aquele dado de vendas, para você aquela também 65 mil. Aqui está representado num diagrama de arquitetura de TI o banco de dados dessa empresa que gerou para mim aquele Excel. Imagina que eu quisesse analisar aquelas 65 mil linhas a cada 15 minutos. Então, esse banco de dados é o banco de dados da empresa de vendas. Está lá na empresa. Eu posso querer analisar dados não estruturados. Eu posso pegar arquivos, eu posso pegar mídias, eu posso pegar outros conteúdos também analisar. Então, esta parte 1 são dados que estão fisicamente dentro do cliente, dentro da empresa. Agora, toda a parte de análise, em vez de eu rodar esses processos das etapas 2 e 4, dentro da minha empresa, eu posso contratar isso como serviço na mão. Então, quais serviços eu posso contratar? Nesse exemplo que está aqui. A Microsoft tem uma ferramenta chamada Data Factory. O que é Data Factory? Ela fica extraindo dados dos sistemas das empresas. Então, se você contrata isso no site deles, se você paga por isso, você pode programar ela para ela ficar extraindo dados do teu banco de dados de vendas, por exemplo. Então, você vai aqui dentro e programa dentro do site da Microsoft. Olha, eu quero que a cada 15 minutos, esta ferramenta da Microsoft acesse o meu banco de dados, que eu permito que ela acesse via rede, eu cadastro o usuário e senha na ferramenta. E a ferramenta que está no site da Microsoft, a cada 15 minutos, é um robozinho. Ela vem no meu banco de dados, extrai os dados de venda e traz para cá. Ele é um extrator. Ele é uma ferramenta que faz ingestão automática de dados. Só que, em vez de eu instalar isso no meu sistema, na minha empresa, eu acesso a nuvem da Microsoft, eu contrato isso. O que é contratar? Eu não preciso ter a licença do software, eu preciso instalar ele na minha empresa. Ele está pré-instalado lá na nuvem dela. Eu passo a usar isso, só que eu pago por isso. Qual é a vantagem disso? Que ela já é uma ferramenta complexa de usar. Ela já está pré-instalada lá no site da Microsoft. Eu só vou programar, eu aprendo como programar, como colocar os comandos para ficar tirando o registro aqui. Aí tem um padrão de comandos que você coloca. Você conecta via VPN as duas empresas, via rede segura. Aí você cadastra qual o nome do teu servidor aqui. Aí você põe o usuário e senha que você quer que extraia, o comando SQL. Ele fica fazendo isso para você a cada 15 minutos. É um robozinho que vai ficar extraindo os dados para você a cada 15 minutos e você deixa lá extraindo. Ele fica extraindo, é a primeira etapa. Ele precisa guardar esses dados, é só um robozinho que extrai. Onde que ele pode guardar isso? Num banco de dados da nuvem. E qual a diferença do banco de dados aqui? Um banco de dados está instalado lá no sistema da Microsoft. E ele é próprio para ferramentas analíticas. Então, a Microsoft, por exemplo, tem uma ferramenta específica dela chamada Data Lake Storage. É um banco de dados específico para armazenar muitos volumes de dados temporários. Ele fica guardando os dados aqui dentro. Então, eu programo o robozinho para extrair e ele fica guardando aqui dentro. Próxima etapa. Aqui é uma etapa onde eu posso programar lá no site da Microsoft para ela tratar esses dados. O que é tratar? Limpar, extrair, selecionar, fazer tratamento. Eu posso programar aqui, por exemplo, em Python. Ele permite pôr códigos aqui em Python e em outras linguagens, ou linguagem dele. Eu faço um tratamento de dado. Depois que eu programei, eu deixo isso rodando ad eternum. Então, estas ferramentas elas podem estar instaladas na empresa, ou elas podem estar instaladas lá na nuvem. Qual a vantagem disso? Você não precisa instalar. Qual a desvantagem? Você paga por isso. Não é barato. A vantagem é a facilidade. Como eu falei, o Carrefour usa um esquema parecido com esse, só que na plataforma da
Google. A Google tem ferramentas equivalentes a essa, com os nomes dela. A AWS, que é outro provedor de nuvem, tem ferramentas equivalentes com os nomes. Então, o que isso acontece? Eu só costumo batizar cada uma com os nomes próprios lá, mas são ferramentas na nuvem. Aí você começa a fazer análise. Aí eles têm algumas ferramentas analíticas bem pesadas aqui para análises mais complexas, com fórmulas, com algoritmos, com vetores, tudo mais. Depois que analisou os dados, as ferramentas analisaram, ela publica isso no Power BI. Aquele Power BI que nós conversamos. Ele joga no Power BI na nuvem, os relatórios prontos. Vamos pegar aqui, se fosse o Carrefour aqui, eu gero os relatórios prontos. Eu posso publicar isso em páginas web. É uma facilidade adicional para eles consultarem páginas em celulares mais rápidas. Então, o que é isso, turma? É o fluxo analítico que a gente fez com a ferramenta Power BI. Só que agora, quando eu vou para o Big Data, o Power BI é só uma das ferramentas. Eu preciso usar outras ferramentas para dar agilidade aos dados. Eu preciso ter uma ferramenta extratora de dados, que faça gestão de dados. Eu tenho que ter bancos de dados para armazenar esses dados. Eu tenho que ter ferramentas para pôr os programas, os códigos, os algoritmos que fazem essas análises lá dentro. Então, como eu falei para vocês, em empresas que não precisam de toda essa capacidade, uma ferramenta analítica sozinha, que no Power BI, ou o Tableau, ou o Google, ou outro, já faz tudo. Mas para volumes menores, ou para velocidade menores. Eu preciso automatizar as coisas para serem de forma automática muito rápida. Aí eu preciso estar pondo mais ferramentas no meio do caminho. Então, esta é a diferença entre Big Data e um analítico. Um analítico, eu faço muitas dessas etapas de forma manual. Lembra lá? Peguei o Excel, trouxe o Excel para dentro do Power BI, eu mesmo fiz análise. Eu quero um arquivo. Eu não precisava dessa tecnologia toda para isso. Agora, só quando eu quero coisas que façam velocidade, ou que façam volume, ou que tenham uma variedade de dados muito grande, aí eu preciso turbinar isso. Eu preciso pôr mais tecnologia. Marcelo, mas é só na nuvem? Não. Você pode ter ferramentas que vão usar essa instaladas na sua empresa. Qual é o desafio aí? Você tem que ter essas ferramentas e tem que ter técnicos de TI que instalem todas para você e que cuidem delas. Então, esse é o fator mais complicador de Power BI, de Big Data hoje em dia. Então, muita empresa, algumas estão ficando por usar isso na nuvem, tá? A Globo, ela tinha tudo isso instalado nos servidores dela e ela também está migrando para a nuvem o Big Data dela. Eu não lembro se ela está levando, me deu branco agora, se é para Google ou para a AWS. Ela está levando para um desses dois fornecedores a tecnologia de Big Data usada em sistemas práticos que está rodando no seu... Ela quer desligar o seu data center interno dela, ela não quer mais ter que ficar cuidando de um tratamento que é muito complexo. Turma, assim, é uma panorâmica, porque Big Data, como eu falei, cada empresa tem as suas ferramentas. A Microsoft tem as suas, a Google tem as suas. Existem ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, e cada uma faz de uma maneira um pouco diferente. Então, é um mundo bem complexo, tá? Eu dei aqui uma pincelada rápida do que é Big Data, porque é algo muito grande, e como eu falei, não é toda empresa que precisa disso, são empresas mais com muito dinheiro e que tem essa necessidade, tá bom? Turma, alguma pergunta sobre Big Data aqui, alguma coisa? Não, professor, obrigada. Acho que tá... Assim, a gente já recebeu algumas informações antes, né, de outros de outros módulos, professores. né, Isso, Então, vocês vão compondo esses contextos, né? Então, não é algo Isso, tão... Tá sendo, assim, bem legal, porque, assim, cada um expõe de uma forma, né? Então, a gente vai fazendo um desenho aí na nossa mente aí. Esse tipo de desenho que eu uso bastante, ele é chamado no mundo do TI de desenho de... você vê aqui, arquitetura. O que é uma arquitetura? Você não entra no detalhe de cada componente, mas você tem que ter a visão geral dos componentes para ver como funciona, para entender para que aquilo está lá, né? Se você só vai falar de ingestão de dados e não sabe por que ele está lá, então, essa é uma visão macro. Essas empresas gostam muito disso. Então, se você clica aqui, você vai em um diagrama desse que explica isso com detalhe. Então, entrando na Google FDL, eu quero a arquitetura de Big Data da Google. Ela vai mostrar.
Aí, a partir de cada um desse, você vai entendendo cada elemento desse, vai dando um zoom em cada um, estudando cada um individualmente. Você vai do macro para o micro, né? É assim que a gente costuma estudar essas tecnologias. Turma, o mercado começou a falar um termo. Vocês já escutaram o termo small data, que é o contrário de big data? Alguém já escutou essa palavrinha? Não, eu só vi agora aí, né? Small data, isso. O que está acontecendo atualmente? Começou em 2021, 2022 esse papo. Tá? Tinha empresa que processava tudo com big data, tá? E eles começaram a descobrir um outro conceito que é tecnológico chamado small data. Essa é uma previsão que estava em 2021, mas é só uma previsão, né? 70% das empresas mudaram seu foco de big data para small data. Isso ainda está a ver, está sob júdice, tá? Mas o que é o small data de forma simples, tá? Em vez de você analisar muitos dados, isso não se aplica também para tudo, se aplica para algumas coisas. Você colocar mais inteligência na análise. Trocar o volume por inteligência artificial. Onde isso se mostrou? Por que essa frase veio em 2021? A gente estava passando ainda pelo rescaldo da pandemia. Tá? A pandemia começou lá em 2020, 2021. Isso afetou o mundo todo. Isso afetou os mercados. Então, o que acontece? Por que eu falo isso? Porque para alguns tipos de análise de Big Data, para que ele era usado? Tá? Vamos mudar o contexto, vamos pegar um outro tipo de análise. Vamos pegar lojas de roupa, uma rede de lojas de roupa grande. Vamos pegar, sei lá, uma Renner. Ela tem que trabalhar, além do que ela está vendendo, aquilo que está vendendo no dia a dia, ela tem que trabalhar com planejamento. Então, por exemplo, estamos agora Fica tranquilo, Pamela. E depois eu compartilho os arquivos, aí o pessoal passa para você, tá? Vamos pegar a Renner. Ela tem que analisar o que ela está vendendo, análise descritiva, para ver como está indo, né? Mas ela já tem que planejar, em paralelo, em áreas da empresa, pensando em como preparar os estoques para a próxima temporada, para a próxima estação. Para a próxima estação, outono, inverno, quanto eu vou pôr de vestido preto? Quanto eu vou pôr de calça azul? Quanto eu vou pôr de roupa tal? Que cores eu vou pôr? Formatos, que modelos, que tamanhos eu vou pôr? É análise preditiva. Vou predizer o que vai precisar. Essas empresas costumavam fazer como essa análise? Elas também usavam Big Data. Tá? Então, elas pegavam altos volumes de dados, vamos pensar assim, eu vou pegar todas as vendas que ocorreram nos últimos 5 anos e vou usar isso como base. Olha, nos últimos 5 invernos, eu vendi normalmente. Agora estou falando de análise preditiva, planejamento futuro. Tá? Eu vou precisar analisar tudo que eu vendi e eu vou entender, eu vendi tantos por cento de vestido preto, tamanho legal, X% de vestido azul, tanto de calça. Com base nisso, eu faço meu planejamento para as compras. Porque, assim, o outono não chegou, eles já, em pleno verão, estão planejando, porque eles têm que disparar pedido para você. Eles têm roupas fabricadas no Brasil, têm roupas fabricadas em outros países. Isso demora meses. Imagina roupas que eles encomendam, sei lá, da China, e eles trazem para o Brasil. Ele tem que encomendar da China, a China vai fabricar, ela não tem seu estoque, ela vai fabricar. Vai pôr num navio, no container, vai chegar aqui no Brasil, tem que passar pelo despacho da nossa aduaneira, que às vezes trava essas coisas, tem um risco no caminho. Tem que chegar nos distribuidores, nos CDs de distribuição da loja e para as lojas. Então, ela tem que estar planejando as roupas do inverno no verão. E como que ela toma a decisão tanto tempo antes? Como era o modelo tradicional? Altos volumes de dados, processo, não numa velocidade programa, tem um volume e variedade. Naqueles vezes, eu não preciso de velocidade, porque eu não estou decidindo o que vai acontecer, mas eu tenho volume e variedade. E ela começava a jogar tudo isso
uma maquininha de Big Data para dar projeção para ela. O que aconteceu com a pandemia? Os dados de 4 ou 5 anos atrás, eles não querem dizer nada. O perfil das pessoas mudou. Durante a pandemia, com certeza, as pessoas estavam em casa, não iam comprar muita roupa para sair se ela está presa. Depois da pandemia, o perfil das pessoas também. Tem muita pessoa que trabalha home office. Então, para muitos dados que você tem, o histórico não quer dizer muita coisa. Ele não é garantia que você vai... Fica tranquilo, André. Não é garantia que você vai acertar com base no passado. Ah, Marcelo, mas isso foi por causa da pandemia. Depois da pandemia, tudo volta ao normal. O que tem se percebido também é que, para certos setores, não existe mais um normal. As coisas mudam muito rápido. No caso de roupa, além do histórico, vamos pensar que não tivesse tido pandemia, que todo mundo continua trabalhando indo para o escritório, que o perfil das pessoas não mudou. Existe variação de temperatura, existe moda. A moda esse ano é usar vestidos quintal layout. No outro ano é quintal. Existem vários parâmetros que afetam a tomada de decisão. Não é só volume de dados. Existem fatores externos. Vou pegar um outro exemplo, planejamento de produção de bebidas da Ambev. Ela, além de produzir as bebidas, vai ter que planejar como vai ser a próxima temporada, o próximo verão, principalmente. Essas fabricantes de bebidas, a Ambev, que é a maior fabricante de bebidas e de cervejas do país, a alta temporada, que é o verão, é intenso. Ela tem que planejar antes as matérias-primas. Pequenas variações de temperatura, 1 grau a mais, 1 grau a menos, influencia a venda de cerveja. Quantidade de dias de feriado influencia a quantidade de venda de bebida. As campanhas publicitárias são mais. Então, não é só volume de dados para planejar. Então, o uso do Big Data com um fim de planejamento, um fim de preditivo, está se comprovando cada vez mais que, mais do que volume de dados, é você conseguir pôr mais parâmetros para comparar as coisas. Então eu vou pôr temperatura para influenciar. Eu vou pôr feriado. Eu vou pôr, sei lá, vai ter jogo em tal data. Parâmetros diferentes, não volume de dados. Então, para estes tipos de análise, eles estão percebendo o quê? Você tem que ter uma eficiência, não no volume de dados, mas na abrangência dos parâmetros que você põe. Só que, para você analisar mais variáveis, não é só o Big Data, você precisa de mais do que volume, você precisa de inteligência. Então, eles estão falando de softwares com muita inteligência artificial que consiga fazer simulações com muitos parâmetros. Vou dar um exemplo de um que está sendo usado. As seguradoras, que eu já falei para vocês, elas usam parâmetros para decidir quanto ela vai cobrar de seguro das pessoas. Normalmente, as seguradoras trabalhavam com 15 a 20 parâmetros, as normais. Homem ou mulher, a idade da pessoa, se ela tem garagem fechada ou aberta, onde ela mora. As seguradoras normais trabalhavam com 15 a 20 parâmetros para tomar decisão quanto ela vai cobrar de seguro. Isso é crucial para tomar decisão. Uma seguradora aqui do Brasil começou a usar, em parceria com a Amazon, a AWS, um mecanismo de inteligência artificial, onde ela começou a tabular mais de 200 parâmetros diferentes. Então, não é quantidade de dados, é quantidade de combinações possíveis. Então começou a combinar outros fatores daquela pessoa. Fatores, se ela já sofreu acidente ou não, perfil socioeconômico dela, perfil cultural dela. Parâmetros que a gente nem imagina que podem influenciar no seguro. Pior, ela testou com esse algoritmo de inteligência artificial e a assertividade da seguradora aumentou muito. Então, em vez de volume de dados, ela começou a trabalhar com combinações possíveis dos mesmos dados. Imagina aquelas roupas que eu falei para vocês, em vez de eu analisar os registros de 5 anos de venda de roupa, eu vou pegar poucos parâmetros do meu histórico e vou começar a adicionar outros parâmetros lá. A tendência da moda, outros parâmetros de roupa que eu nem imagino aqui de cabeça para fazer uma análise. Então, em vez de ter volume de dados grande, eu vou pôr inteligência. Então, eles estão achando que para análises preditivas,
o número de parâmetros que você usa para fazer uma análise é mais importante que a quantidade de dados que você tem para comparar. Não que você vá abolir o teu histórico, não vai jogar no fora, mas que tendências futuras, analisadas por parâmetros de impacto, são mais importantes. Então, isso está sendo se chamado de small data, onde, em vez de você turbinar o volume, a tua preocupação maior no small data não é ter poder de processamento. É você trabalhar com análise de estatística. Sabe quando fala análise de estatística, análise matemática, parâmetros? Com a ajuda de inteligência artificial. Por que a ajuda de inteligência artificial? Lembra quando eu mostrei para vocês no Power BI, eu jogando os dados e falando para ele, me dê insight. O que é um insight? Ele pega aquele volume de dados e fica vendo lógicas nos parâmetros que a gente às vezes não enxerga. Aquele é um insight básico, bem básico. Eles estão trabalhando nessas ferramentas para analisar dados e procurar lógicas que às vezes as pessoas não percebem. Sei lá, uma lógica de grau de escolaridade para risco de carro. Não se analisava isso. Ele começou a jogar os dados seguros que aconteceram de sinistros ou de acidentes com escolaridade. O algoritmo começou a analisar e falou, olha, pode ter uma similaridade aqui, uma variação maior para tal grau de escolaridade. Para tal grau de limite setor. Então, ele começa a comparar dados diferentes e observar o comportamento. Isto é o que eles estão começando a chamar de small data. Já tem empresa fazendo essa análise mais profunda, por exemplo, essa da seguradora que eu falei. É um caso importante da AWS, da Giga, que ficou totalmente small data. Ele não jogou um volume de dados muito grande, ele foi só analisar a combinação de probabilidades matemáticas. E eles estão falando que isso pode ser uma tendência, não para tudo, para algumas coisas. Então, isso já está sendo chamado hoje de small data. É a análise de dados baseada em algoritmos de inteligência artificial. Então, esse é o tal do small data que está começando a se falar. Já está começando a rodar algumas coisas, como eu falei, ainda bem específicas, mas que eles acham que vai ser uma tendência para a tomada de decisão. Tá? Por exemplo, coisas que não se observavam muito. Mesmo no consumo de coisas básicas, parâmetros financeiros do país. Taxa de juros, taxa de endividamento, quantidade de empréstimos. Esses parâmetros financeiros, que as empresas não davam tanta atenção, eles estão começando a simular em algoritmos de ver quanto isso pode influenciar numa compra de uma cerveja. Ah, mas a cerveja não é tão cara, mas é o ânimo daquela pessoa. Ah, estamos numa crise, numa recessão pesada, as coisas. O cara pensa duas vezes antes de comprar uma cerveja. Está um dia quente, está um dia calor, tudo mais. Ou então ele vai comprar do produto tal. Olha, o ânimo não está mais, a situação financeira está melhor, a taxa de juros caiu. Quanto isso influencia na venda de uma cerveja? Então, é uma análise estatística mais profunda. Isso é o tal do small data. É algo mais novo que está começando a acontecer. É a análise de dados baseada em algoritmos de matemática. Bom, apresentando isso para vocês. Vou deixar aqui alguns links de textos que falam sobre o assunto. Acho que é importante ficar de olho nisso que está começando a acontecer. Tá? Turma, eu vou falar mais uma coisinha aqui que eu acho importante. Que antes disso, já falaram isso para vocês. Turma, alguém já conversou com vocês em outra aula, para não ser repetitivo, sobre o que são as principais funções na área de análise de dados? O que é uma análise de negócio? O que é uma análise de dados? O que é um engenheiro de dados? Quais as diferenças entre esses papéis? Alguém já conversou isso com vocês em outras aulas ou não? Eu lembro que sim. Ah, já? Vocês já viram isso? Tá bom. Sim. Tá bom. Então, eu não vou falar sobre isso, eu vou deixar um link aqui só de curiosidade, quem quiser depois recordar, tá? Aqui é uma definição como a Microsoft fala, assim como o mercado também fala. Ela, na verdade, só fez o que o mercado fala, deixou aqui um resuminho, tá? Deixo para vocês isso, tá? E eu deixo aqui, só a nível de curiosidade, no caso da Microsoft, existem certificações para cada função. O que é uma certificação? Você estuda e pode fazer uma prova. Para análise de negócios, não existem certificações. Para análise de dados, que é quem usa o Power BI da vida, da Microsoft, existe um roteiro de certificação. Para quem quer ser engenheiro de dados, também tem roteiros. Tá? Então, deixa eu dizer aqui. O que é importante desse roteiro? Estas provas, no caso da Microsoft, elas são caras, tá? Bem caras. $100, R$500, é bem caro.
Então, eu não quero falar da prova. O que é interessante? Que parte dos materiais de estudo eles deixam disponíveis aqui. Pelo menos você tem roteiros que você pode estudar fazendo a prova ou não. Eu não vou fazer a prova, não quero pagar R$500, mas tem alguns roteiros de estudo para cada função, tá? Ele não aborda tudo, ele aborda algumas coisas, mas ele deixa uma visão de cada função. Então, o que eu acho legal, que às vezes, eu quero dar uma xeretada, o que um cara desse estuda? O que o engenheiro de dados estuda? Ela não tem tudo aqui, mas ela tem algumas coisas que o engenheiro de dados precisa estudar. Então, às vezes, para você ter uma ideia do que é necessário, o mínimo, ela deixa aqui uma visão, tá? Então, eu deixo isso para você, tá bom? Turma, eu quero falar mais um assunto aqui, tá? Ele não tem muito a ver com análise de dados, mas ele se conecta com isso, tá? O pior que errado, perdão. Deixa eu não aqui. Eu vou citar como exemplo a plataforma da Microsoft, porque é onde a gente aqui tem mais contato, tá? Mas as outras também estão tendo isso, tá? Lembra o começo da aula, quando eu expliquei essas ferramentas de análise de dados? O foco delas é autoatendimento. A palavra autoatendimento, o self-assessment, que eles falam, né? É para as áreas de negócio, para as áreas de administrativas. Então, no caso da Microsoft, e as outras também estão com algumas outras empresas passando desenvolvimento parecido, a ferramenta de análise de dados focada para as áreas administrativas é o tal do Power BI. No caso da Microsoft, ela está usando a palavrinha Power, se refere ao quê? Conjunto de ferramentas que empoderam as áreas administrativas. O que empoderam? Você não precisa depender tanto da área de TI. Está vindo uma outra tendência, que é não só você usar ferramentas analíticas de forma autônoma, essas que eu mostrei, como você ter outras ferramentas para alguns desenvolvimentos mais simples, onde você não dependa tanto de TI. O que eu estou querendo falar com isso? Eles estão começando a chamar algumas ferramentas, chamadas de termo técnico low-code, e algumas até de no-code. O que é no-code? Nenhum código, código zero. Ou low-code são umas ferramentas que você ainda tem que saber codificar alguma coisinha, pouco código. Ferramentas para você montar algumas que você não precisa saber programar para construir pequenos aplicativos. Isso está se conectando com a análise de dados porque são ferramentas de autoatendimento. Qual o objetivo disso? Que os departamentos não só consigam fazer análise de dados sem depender, como também consigam montar outras tecnologias sem precisar tanto de TI. Essas tecnologias de pouco código ou nenhum código é o que se chama no mercado hoje em dia de no-code e low-code. Existem pesquisas apontando que nos próximos 5, 6 anos isso daqui vai ganhar força. Nos clientes que a gente tem contato, alguns desses clientes, isso já está sendo adotado. Eu vou falar 2 clientes que eu tenho contato, que eu tive contato recentemente, que estão usando isso fortemente. Ambev, que tem em Jaguariúna, inclusive, a sede dela, ela usa. E aqui em São Paulo, o Prodan, público aqui, ela já está usando essa tecnologia. Para quê? Para que pequenas funções... O som saiu tudo cortado quando o senhor estava falando das empresas lá. Eu escutei de Jaguariúna, mas e aí depois eu já não escutei mais. Tá. Melhorou agora? Agora melhorou? Sim, melhorou. É que eu fico me mexendo e meu microfone saiu, ainda bem que você avisou. Então, eu vou citar 2 exemplos de empresas que eu tenho contato ultimamente que já estão usando isso nas suas áreas de negócio. Estão treinando, inclusive, as áreas de negócio. A Ambev, cuja sede fica em Jaguariúna, a parte técnica administrativa, né, uma das séries dela, e aqui em São Paulo, a Prodan, que processa os dados aqui em São Paulo. São 2 empresas que eu tenho contato que já existem áreas, sub-áreas nas áreas de negócio, nas áreas administrativas, usando as ferramentas. Já houve treinamento, elas já estão usando. As 2, por acaso, usam essa plataforma da Microsoft, a Power, não Power BI, a plataforma Power. Então, o que é a plataforma Power da Microsoft? Que alguns outros têm equivalente, mas que eu vejo que as empresas estão usando mais essa. É você não só automatizar a análise de dados,
Você automatizar, entregar para as áreas de negócio ferramentas para construir outras coisas, tá? Então, qual que é o guarda-chuva Power da Microsoft? O Power BI é a ferramenta de autoatendimento para ferramentas analíticas que eu apresentei para vocês. Ela faz parte de um guarda-chuva maior, onde ela tem outras ferramentas para os usuários usarem. Então, eu vou citar aqui algumas: o Power Apps, o Power Automate e o Power Virtual Agents, tá? Que são dela. Tá? Então, a plataforma Power, qual que é a ideia, né? Que você tenha o que eles chamam de desenvolvedor cidadão. O que é desenvolvedor cidadão? É o cara que constrói pequenos aplicativos na área de negócio mesmo. E o usuário final usa esses aplicativos. E o desenvolvedor técnico, programador mesmo, fica para os sistemas mais pesados. Então, a Ambev está usando isso para algumas áreas internas, para ferramentas internas dos departamentos. Uma ferramenta interna que o departamento precisa, ele mesmo constrói, sem programação zero, aí, no próprio departamento. Aí a área de TI valida se as regras de segurança, as regras de dados estão todas ok. E aí essa ferramenta é divulgada para os usuários. Então, imagine na área de vendas um pequeno aplicativo para uma consulta muito específica da área de vendas. A própria área de vendas constrói isso usando essas ferramentas. Então, elas têm caixinhas onde você arrasta as telas, os botões e tudo mais, e vai montando um pequeno aplicativo mais simples. Então, isso faz parte do contexto de empoderar as áreas de negócio, para elas não terem que depender tanto de TI. Então, a ferramenta analítica que as empresas hoje usam foi o pontapé inicial, foi o incentivador inicial. Então, as empresas já usam hoje várias ferramentas, como eu mostrei, onde não dependem tanto de TI. E agora estão vindo um outro leque para completar isso. Então, o Power App. O que é o Power App? É um conjunto de ferramentas que permite você construir pequenos aplicativos web ou mobile com código zero ou próximo de zero. Ele tem botõezinhos de caixinhas onde você vai arrastando e construindo isso. Esse conceito, turma, não é tão novo. Você já deve ter visto, ou talvez alguém já tenha usado, ferramentas para construir o website. Existem várias ferramentas do website que você constrói um website para um e-commerce com código zero. Um website mais simples, mas você constrói com código zero. Existem várias ferramentas no mercado para construção de páginas web, onde você arrasta telas pré-configuradas, arrasta botõezinhos, e ele constrói um website meio standard, meio padrão, mas que atende muita empresa. Então, você não precisa saber programar para construir um website. Isso já existe há algum tempo. Aqui são ferramentas para construção de pequenos aplicativos departamentais, onde você constrói aplicativos sem precisar saber programar. Então, esse é um outro conceito que está vindo hoje em dia e que nos próximos anos a tendência é ganhar força, e a gente já vê as empresas adotando isso. Eu estava conversando com o pessoal da Ambev lá, eles já têm squads, que são grupos das áreas de negócio, montando esses aplicativos. O suporte de TI é com a infraestrutura, se bem que ela está na nuvem, né? E com, principalmente, a conexão dos dados, que é muito crítica. Aí o cara de TI entra. Mas a construção da tela, a melhoria da tela, a tela do celular, já é feita direto para o pessoal das áreas de negócio. Tá? Então, isso é uma tendência forte agora para os próximos anos. Tá? O Power Automate é uma ferramenta de automação de processos. Então, o que é uma automação de processos? Você recebe um arquivo. Imagina que você recebe uma nota fiscal de compra e o cara te manda isso por PDF. Você pode programar para que o envio dos arquivos caia numa determinada pasta, ou você joga numa pasta lá da nuvem, ou do teu servidor de arquivos, essa nota fiscal, que é um arquivo PDF. Você pode programar o quê? Chegou um arquivo PDF naquela pasta, você programa uma rotina que lê aquela nota e faz um input de dados no sistema da empresa. Então, isso é Power Automate. Você automatiza rotinas repetitivas mais simples. Ela normalmente funciona com base em eventos. Então, chegou um arquivo na pasta tal, ele vai lá e lê o arquivo, por exemplo, e processa. Então, isso é o Power Automate. Antes, você precisava do cara de TI para programar isso. Hoje, você monta esse fluxo usando diagrama de serviços. Então, você vai programando, por exemplo, aqui está nesse exemplo, está aqui, quando chegar um e-mail com título tal, ele já processa e gera um registro. Imagina que você receba pedidos por e-mail. Vamos imaginar que você tem uma caixa postal, você criou uma conta para recebimento de pedidos.
e você padroniza o texto como tem que ver o e-mail, título tal, alguma coisa assim. Você pode programar na ferramenta. Quando chega um e-mail neste usuário, em tal característica, a rotina já processa e armazena o registro do pedido, por exemplo. Você consegue programar isso usando a ferramenta. Quando eu falo programar, não tem código aqui, é ferramenta visual, tá? Então, esse é o Power Automate. Você automatiza rotinas repetitivas, baseadas em eventos. Então, pode ser uma chegada de arquivo, pode ser uma chegada de e-mail, pode ser uma mensagem no WhatsApp. Você vai programando o evento e ele faz uma ação para você, sem precisar programar. Isso é automação a nível das áreas de negócio, tá? O próprio Power BI, que já conversamos bastante aqui, né? Que é para a parte analítica. O Virtual Agents já é uma função mais sofisticada de automação que permite jogar arquivos para o Power BI. Sabe aquela ideia lá do Big Data, onde eu jogo arquivos tudo para funções mais simples? Eu usaria Virtual Agents, tá? E o que está plugado aqui? Os assistentes virtuais, os chatbots da vida, os autoatendimentos. Até algum tempo atrás, para autoatendimento, você precisava ter uma ferramenta com programação de TI. Hoje, já existem várias ferramentas onde você constrói o Power Virtual Agents, é o da Microsoft, onde existem vários equipamentos, que você monta chatbots para atendimento sem precisar de programação. É uma ferramenta própria para a construção de atendimentos virtuais. Pode ser chatbot, pode ser por voz, pode ser por qualquer tecnologia das disponíveis. Na verdade, ele vai montando uma árvore de perguntas e respostas. Você vai construindo uma estrutura de perguntas e respostas. Então, se chegar via WhatsApp uma pergunta tal, eu quero que o agente virtual responda no WhatsApp tal coisa. Sabe quando você está usando o WhatsApp e tem um atendente virtual respondendo? Hoje, são essas ferramentas de chatbot automáticas e muitas delas você não precisa mais de programação. Ela é totalmente... Claro, o cara de TI tem que instalar a ferramenta para você ou deixar disponível na nuvem para você. A partir daí, essa codificação das mensagens, pergunta e resposta, é muito mais a área de negócio que monta do que a área de TI. Então, por exemplo, hoje, atendimento a cliente, essas ferramentas de autoatendimento a cliente, de interação, elas ficam 90% na mão da área de atendimento e, no máximo, 10% com a área de TI. No caso da Microsoft, o nome dela é Virtual Agents, que é agente virtual, né? Mas existem vários no mercado fazendo isso. Por que eu falo isso para vocês? Né? O Dataverse eu não vou falar tanto, essas outras já são conectores mais técnicos, mas por que eu falo isso para vocês? Porque a análise de dados hoje em dia é o foco principal, só que automação, eu estou dando o exemplo da Microsoft, existem outros, e atendentes virtuais e automação de aplicativos, tudo isso é um pacote único, que às vezes a empresa está contratando, ou de um provedor só, ou de vários provedores, e está empoderando as áreas de negócio a construírem as coisas. Eu tenho contato com pessoas de empresas, principalmente de startups, onde estas rotinas mais tranquilas é 0% TI. Ela já é totalmente entregue para a área vai construindo, principalmente as atividades internas, tá? Aquilo que não envolve tanto a interação com o usuário e tudo mais, já está virando tudo meio entregue, você constrói, você se vira. Não vou pôr TI para fazer isso para você, não. Então, eu queria dar esse recado que o conceito de análise de dados hoje de autoatendimento, ela vai se expandir para outras ferramentas que vão se conectando junto, tá bom? Então, eu queria deixar esse recado só para contar para vocês, tá?